na sequência de todos esses outros que a gente vem estudando. Aristóteles era um discípulo de Platão, porque Platão fundou uma escola, né, muito famosa na época, chamada Academia. E Aristóteles era discípulo de Platão. Depois, com a morte de Platão, ele fundou a escola dele, chamada Liceu. E Aristóteles foi importantíssimo na história do pensamento humano. Influenciou muito a Grécia, depois influenciou a Macedônia, foi tutor de Alexandre o Grande. Então, ele foi uma potência na filosofia mundial, né? Influenciou Tomás de Aquino na Suma Teológica, né? Ele foi assim muito importante. E ele criou a lógica. A ideia da lógica para Aristóteles é que você tem que pensar no significado das palavras e na representação das palavras. É pela combinação do significado com a representação que você evita as palavras equívocas, a equivocidade das palavras. Isso é um problema muito importante para nós pensarmos, porque se nós estamos tentando estudar a filosofia à luz do Espiritismo, o Espiritismo é o estudo do espírito, que, como nós temos visto aqui, ele é o incorpóreo. Ele não existe no sensível do corpo humano, mas ele é real, né? Ele não está incorporado, tanto que a gente usa até aqui no Espiritismo a expressão o espírito vai incorporar, quando ele usa o corpo. Enquanto ele não incorpora, ele é o incorporal. Assim como a gente tem estudado em filosofia, o tempo é incorporal, o acontecimento é incorporal, o vazio é incorporal, o lugar é incorporal. Eu acho que nós podemos, por nossa conta, isso não é da filosofia, mas nós aqui espíritas, considerar que o espírito também é incorporal. E você vai avançando na filosofia do Aristóteles para se preocupar com essa questão da lógica, que todo o processo de comunicação tem que ter um sentido lógico, ele tem que ser inequívoco, ele não pode ser dúbio. E, na ocasião, a luta da filosofia era contra as pessoas que levavam sentidos duplos para as palavras e conseguiam, na verdade, acabar muito mais confundindo do que ilustrando as pessoas, né? Então, é uma questão humana ter dificuldades com as palavras, porque as palavras têm sentido duplo. Então, é uma questão humana procurar as palavras corretas para fazer uma comunicação correta. Lembrando que, quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando de uma abstração. Isso Aristóteles já tinha apontado. Porque a abstração é exatamente o processo do sensível, que são os sentidos do corpo, para o inteligível. O espírito está onde? O espírito está no inteligível. O espírito é o princípio inteligente do ser humano. Então você sai da abstração do corpo, ou melhor, você sai do sensível, dos teus órgãos, né? Os 5 sentidos humanos, você sai deles e vai para o inteligível. Esse processo se chama abstração. Você tem que abstrair para entrar no mundo espiritual, né? Para pensar no mundo espiritual. Então, a nossa tarefa é uma tarefa particularmente difícil. Mas nós estamos buscando os filósofos, em geral, todos eles, nós estamos abertos a todos eles, tentando aprender de cada um que benefícios que eles trouxeram para o pensamento humano, porque a presença do espírito, a presença do princípio inteligente ocorre desde que o ser humano se entende, durante toda a vida. Então, durante toda a vida, o ser humano sabe que há um princípio inteligente dentro dele, que não pode ser nada ligado à questão material, porque matéria não é inteligente, matéria não tem vontade própria, matéria não tem
consciência. Então, quem tem consciência é o princípio inteligente, é o espírito. O ser humano toda a vida lidou com isso, toda a vida teve que pensar sobre essa questão e vem formando o seu edifício de pensamento sobre essa questão do espírito. Sobretudo porque todo mundo vive a questão de que um determinado momento vai morrer e quer saber para onde vai e como é que isso tudo continua. Nós estudamos Espiritismo. O Espiritismo é um trabalho, vamos dizer, fantástico, feito por Allan Kardec em meados do século XIX, né? Mas de lá para cá muita coisa continua acontecendo, o ser humano continua pensando, e o nosso trabalho é exatamente buscar um fio de meada de todo esse período que o ser humano pensa, para que nós possamos nos orientar melhor, né? E até facilitar o trabalho da espiritualidade. Então, estudar filosofia à luz do Espiritismo talvez seja uma tarefa extremamente compensadora para nós. Vale a pena perseguir.